Entre 1935 e 1938, um assassino aterrorizou Cleveland. As suas vítimas eram brutalmente desmembradas e decapitadas, os corpos espalhados pela cidade como se fossem troféus de um predador invisível. A polícia investigou, perseguiu pistas e até Elliot Ness, o homem que ajudou a prender Al Capone, tentou capturá-lo. Mas, no final, ninguém foi preso. Quem foi o assassino do torso de Cleveland? O seu rastro de terror parou, ou simplesmente mudou de cidade? Para entendermos este caso, precisamos primeiro conhecer o cenário onde tudo aconteceu. Nos anos 30, Cleveland era uma cidade em crescimento, mas também um lugar de extremos. De um lado, havia luxo e riqueza, do outro, miséria e criminalidade. A cidade estava a recuperar da Grande Depressão, mas a pobreza ainda dominava muitas zonas. O bairro de Kingsbury Run era uma das áreas mais perigosas. Com favelas improvisadas, sem abrigo e trabalhadores temporários, era um refúgio para aqueles que a sociedade queria esquecer. Era o local perfeito para um serial killer atacar. Pessoas desapareciam, e muitas vezes ninguém dava falta delas. E foi exatamente aqui que os primeiros corpos começaram a aparecer. O terror começou com a descoberta de um corpo decapitado, uma cena digna de um filme de horror. Mas esse era apenas o primeiro de muitos. Em setembro de 1935, 2 corpos foram encontrados em Kingsbury Run. Ambos estavam decapitados e desmembrados, os torsos limpos de carne, como se o assassino tivesse prática em lidar com corpos. Ao longo dos anos seguintes, pelo menos 12 vítimas confirmadas surgiram em diferentes locais da cidade, todas com o mesmo padrão de mutilação e decapitação. A polícia percebeu que o assassino tinha conhecimento anatômico, pois os cortes eram precisos, quase cirúrgicos. As cabeças de algumas vítimas nunca foram encontradas, o que dificultava a identificação. Mas o detalhe mais assustador. Em muitos casos, os exames mostraram que algumas vítimas ainda estavam vivas quando começaram a ser desmembradas. Com a cidade aterrorizada e a polícia sem respostas, Cleveland recorreu a um homem famoso por caçar criminosos, Elliot Ness. Ness, que antes ajudou a derrubar Al Capone, foi chamado para resolver o caso. Ele reformulou a força policial e ordenou uma ação drástica, demolir as favelas em Kingsbury Run numa tentativa de expulsar o assassino. A operação destruiu centenas de barracas, mas não levou à prisão de nenhum suspeito. Ness passou a ser criticado pela imprensa. Ele sabia que tinha um assassino à solta, mas não conseguia capturá-lo. Com a pressão aumentando, a polícia precisava encontrar um suspeito. Mas será que encontraram o homem certo? Sem provas concretas, a polícia investigou diversos suspeitos. Mas um nome em especial começou a chamar a atenção. Dr. Francis Sweeney. Sweeney era um cirurgião alcoólatra com histórico de instabilidade mental. Passou por testes no polígrafo e falhou, mas não havia provas suficientes para prendê-lo. Elliot Ness acreditava que ele era o culpado, mas Sweeney tinha ligações políticas que o protegiam. Mais tarde, Sweeney internou-se voluntariamente num hospital psiquiátrico. Ele enviava cartas provocando Ness durante anos, mas sem admitir os crimes. Teria o verdadeiro assassino passado os últimos anos da sua vida num hospital? Ou será que Ness perseguiu o homem errado? Outros suspeitos e teorias da altura foram que vários trabalhadores ferroviários e sem-abrigo foram investigados, mas nenhum indício concreto surgiu. Algumas teorias sugerem que o assassino podia ser um médico do exército ou alguém com experiência militar. Outros acreditam que ele simplesmente mudou-se para outra cidade e continuou a matar. A maioria das vítimas eram pessoas marginalizadas, incluindo sem-abrigo, alcoólatras e trabalhadores temporários. Muitas vítimas eram conhecidas por frequentar Kingsbury Run, uma área de Cleveland onde várias pessoas sem residência fixa viviam em favelas improvisadas. Algumas vítimas eram imigrantes e trabalhadores pobres, que dificilmente seriam procurados por familiares, tornando-os alvos fáceis para um assassino. A maioria das vítimas eram homens adultos, mas também havia algumas mulheres. Idades variavam entre 20 e 50 anos. Não há registros de vítimas crianças ou adolescentes. Algumas vítimas pareciam fisicamente robustas, enquanto outras estavam desnutridas, sugerindo que o assassino não escolhia apenas vítimas frágeis. Nenhuma vítima foi morta em combate ou luta evidente, indicando que o assassino provavelmente as drogava, imobilizava ou atacava de surpresa. Apenas 3 das 12 vítimas foram identificadas oficialmente.
O assassino parecia atacar vítimas sem identificação, dificultando ainda mais a investigação. O assassino de Cleveland não apenas matava. Ele transformava seus crimes numa cena de horror, tornando cada corpo uma assinatura macabra. Todas as vítimas foram decapitadas e algumas foram desmembradas enquanto ainda estavam vivas. Algumas autópsias indicaram que as vítimas estavam inconscientes antes da decapitação, sugerindo que poderiam ter sido drogadas ou estranguladas primeiro. Algumas cabeças nunca foram encontradas, tornando impossível a identificação de várias vítimas. O assassino não matava com uma frequência fixa, tornando mais difícil prever seus ataques. Em alguns casos, 2 corpos foram encontrados juntos, sugerindo que poderia ter assassinado mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A maioria das vítimas do assassino de Cleveland nunca foi identificada. Mas algumas conseguiram ter um nome e uma história. Edward Andrassy, vítima número 2. Um homem branco, com cerca de 29 anos. Foi encontrado decapitado e com sinais de tortura em setembro de 1935, junto a outra vítima não identificada. Era conhecido por frequentar Kingsbury Run e ter conexões com atividades criminais menores. Florence Polilho, vítima número 3. Uma mulher branca, com cerca de 40 anos. Trabalhava como prostituta e empregada doméstica. O seu corpo foi desmembrado e espalhado em diferentes locais em janeiro de 1936. Foi encontrada em contentores de lixo e terrenos baldios, em sacos e caixas. Rose Wallace, vítima número 10, de 1937, foi uma identificação controversa. Uma mulher afro-americana, possivelmente de 40 a 50 anos. Foi identificada por familiares, mas os legistas nunca confirmaram com 100% de certeza devido ao estado do corpo. Alguns investigadores acreditam que ela pode não ter sido realmente uma das vítimas do assassino. Ao analisar a escolha das vítimas, podemos entender mais sobre a mente do assassino. Quem ele era, e por que escolhia essas pessoas. Sádico e meticuloso. O assassino não matava apenas para eliminar as vítimas, mas sim para infligir sofrimento e transformar os corpos em algo grotesco. A precisão dos cortes sugere conhecimento médico ou anatômico. Escolha de vítimas marginalizadas. O assassino sabia que atacar sem abrigo e trabalhadores temporários dificultaria a investigação. Não houve assassinatos de membros da elite ou figuras influentes, sugerindo que ele poderia ter um rancor contra pessoas pobres ou um desejo de praticar sua arte macabra em quem não fosse procurado pela sociedade. Com um padrão tão brutal e um número tão grande de vítimas, por que a polícia nunca conseguiu prender o responsável? Em primeiro lugar, havia falta de testemunhas. O assassino matava em áreas isoladas, onde poucas pessoas poderiam vê-lo em ação. Os métodos forenses eram limitados. Na década de 1930, não havia ADN ou tecnologia para rastrear provas, dificultando a investigação. Havia a possibilidade de um assassino com proteção. O Dr. Francis Sweeney, principal suspeito, tinha conexões políticas fortes, o que pode ter ajudado a evitar sua prisão. Entre 1935 e 1938, um assassino espalhou o terror em Cleveland. Um predador cruel, que não só matava as suas vítimas, como as desmembrava com uma precisão perturbadora. Com pelo menos 12 mortes confirmadas, e possivelmente muitas mais, este mistério continua a desafiar investigadores e entusiastas do crime real até hoje. Elliot Ness acreditava que sabia a verdade, mas nunca conseguiu provar. O principal suspeito, Dr. Francis Sweeney, morreu sem nunca ter sido condenado. E se não foi ele? Se o verdadeiro assassino nunca foi capturado, será que o seu rastro de terror realmente terminou? Deixe a sua opinião nos comentários e continue a seguir Crimes e Mistérios. E lembrem-se, o mistério nunca dorme.